o mensageiro que Deus enviou nesta noite. E já está na presença de Deus, mas está orando para ele mais uma vez. Amém? Bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja é para você, viu? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, Pai, aqui está a tua igreja. Pai, eu quero apresentar ao Senhor o teu servo, Pai, em que o Senhor nessa noite ó, permitiu de estar aqui. Usa ele, meu Pai, como instrumento na tua mão, Senhor, para falar o que a tua igreja necessita, Pai. Não somente aquilo que queremos, mas que o Senhor venha usar ele, meu Pai, para falar com a tua igreja a tua verdade, o teu querer. Revela, Senhor, dentro do coração do teu servo, o que a tua igreja está precisando, e abençoa ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou ler aqui em passagem de Êxodo, a partir do capítulo 3, e o versículo versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou e enviou a vocês. Os irmãos podem tomar nosso assento. Moisés, ele, assim como todos os profetas de Deus, ele se encontrou com Jesus Cristo em um dado momento, aonde era um momento decisivo para os hebreus. E ele encontrou com Jesus Cristo, ele encontrou com Deus, com o Yod-Heh-Vav-Heh, que é o Yahvé, o Yeh, que é o Eu Sou. E aqui, ele estava num lugar no deserto. A gente sabe que aquelas montanhas que estão ali em redor do Egito, Israel, são lugares áridos, terra seca, são lugares onde são deserto. E se tiver alguma árvore, é como se fosse uma Coca-Cola no meio do deserto, é algo raro. E ali tinha uma sarça, como se fosse uma raiz em uma terra seca, em uma terra árida, em uma montanha, e nessa árvore Deus se apresenta para Moisés. Nessa árvore Deus fala que o nome dele é Eu Sou. E no versículo 15 Deus fala: Diga aos israelitas: O Senhor, Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O nome dele para sempre, o nome Eu Sou. Então, ele se manifestou para Moisés, e aí Moisés passa a ter ao conhecimento. Conhecimento de quem é Deus? Antes de continuar, queria estar agradecendo o pastor Edson e sua esposa, pastora. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e que Deus tem um plano que a gente possa ser grandes amigos, porque a gente, no caminhar, na nossa caminhada, nós encontramos pessoas que são amigos verdadeiros, e nós encontramos aqueles que não são amigos, aquelas pessoas que são de passagem. Então, essa visão que o Moisés tem na sarça ardente, ela não se consumia, ela queimava, mas não se consumia. Isso, a árvore quer dizer o ser, a pessoa, saída de uma terra seca. E aí, Isaías, no século 7, 700 anos antes de Cristo,
Isaías, ele fala que Jesus Cristo, ele é uma raiz que saiu de uma terra seca, que a visão que ele tem em Isaías 53, quando ele fala de Jesus Cristo, ele está falando que Jesus Cristo, ele não tinha parecer nem formosura. No 52, Isaías 52, ele está falando que não é da pessoa, da aparência física, mas ele está falando aqui o que o mestre estava passando. Isaías 52, Aleluia, glória a Deus. 52, e o versículo 14 está assim, ó: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, olha só, introduzindo o 53, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Aqui está falando do servo sofredor. No 53 ele vai falar que ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. E aí, quando você lê o 53 inteiro, você vai ver que ele fala: pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui o Isaías está dando a entender que é o Cristo, que é o servo sofredor, que Deus se manifesta de forma humana e morreria por nós, seria o servo sofredor. E aí nós entendemos então por que ele aparece em uma sarça, em uma raiz de uma terra seca. Por que ele fala com Moisés em uma terra seca, em uma terra árida? Por que ele fala com Isaías e mostra para Isaías que ele é essa raiz saída de uma terra seca? E aí nós passamos a entender que Deus, ele tem muitas formas de se apresentar, mas ele tem uma forma que nós entendemos que é ele. E ele dá o seu nome, ele fala: esse é o meu nome, esse é o nome que será conhecido por toda a terra. Então aí, alguns estudiosos começaram a dar apelidos para Deus. Eles pegaram o nome de Deus, o Yehie, e inventaram Jeová, que é um apelido, inventaram Yahová, que é outro apelido, inventaram Yahvé, que é outro apelido, que é tudo falando do tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh, que significa eu sou. No grego é Goemi. Jesus Cristo fala antes de Abraão, é Goemi, eu sou, jogou lá no tetragrama. Ele disse que ele é Deus, eu sou. E aí a gente não entende, a gente faz uma confusão. Por que Deus, ele é o Filho de Deus? Por que em Hebreus está dizendo, o Pai está falando para o Filho, a respeito do Filho, diz: o Deus Pai, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Isso é o Deus Pai falando para Jesus, que Ele é Deus. E Ele fala que os anjos o adoram. Se o Deus Pai fala que o Filho é Deus, quem sou eu para dizer que Jesus Cristo não é Deus? Se o Pai diz que Jesus Cristo é Deus, então eu tenho que entender que Deus se fez em carne humana, em pessoa, em ser humano. Jesus Cristo se tornou da forma humana. Ele não tinha forma humana. Jesus Cristo, ele é chamado de Filho de Deus porque ele veio de uma concepção divina. Ele veio de um esperma de Deus. Não houve relacionamento sexual. Foi uma concepção divina. Por isso que ele é chamado de Filho de Deus. E só que o Pai é o Espírito Santo, porque o Pai fala: Filho, hoje te gerei. Quem fala isso é o Espírito Santo. Então Deus Pai é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus.
Aqui você começa a entender. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Se você entende que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, então você entende que Jesus gerou Jesus na forma física. Você entende que Jesus é o Deus Pai, porque Ele é o Pai da eternidade. E o apóstolo Paulo, ele disse isso. Ele fala que o Espírito Santo é o Espírito, que é o Espírito de Jesus, esteja com vocês. E aí, quando nós entendemos, dentro da teologia tem um nome chamado homousios. Homousios quer dizer que é um ser em três pessoas. Quando Jesus Cristo se apresenta, quando Jesus Cristo é batizado, uma voz do céu vem e uma pomba senta, posa em Jesus Cristo, e a voz fala: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Aquilo nós entendemos uma trindade ali. É aqui que Tertuliano, no século II, criou uma teoria chamada trindade, porque Deus se manifesta em três formas: em forma de Filho, em forma de Pai e em forma de Espírito Santo. E só que Jesus Cristo veio da forma limitada, a forma humana, para morrer pela humanidade, para ser o servo sofredor. E quando Ele volta, Ele fala: Ele dá todo o poder nos céus e na terra. Antes na forma limitada, e depois na forma, ele volta, retoma o poder. Ele pega a autoridade de volta. Jesus Cristo é o único que tem poder de retomar a vida. O problema nosso é não saber o que é que Jesus Cristo representa. Esse é o problema. Se nós não sabemos o que é que Jesus Cristo representa de verdade, as Escrituras falam que todo que crê, todo que tiver Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Quem não tiver Jesus como Senhor vai para o inferno, não é salvo. Todo que tiver Jesus como Senhor, esse nome Senhor é Adonai no grego. Falei errado. Esse nome Senhor, ele é o Kyrios no grego, ele é o Yahvé no hebraico, ele é o Senhor. O nome de Deus, que é o Yod-Heh-Vav-Heh, foi substituído por Adonai no século VII. O nome Adonai, ao contrário dele, tem um final, tem um Yal. Esse Yal é uma abreviação em grego do tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh, que é o nome de Deus. Então, quando você chama Deus de Adonai, Kyrios, Senhor, Jeová, é o mesmo Deus. Você está falando que Ele é Deus. Se você tiver Jesus como o Adonai, como Senhor, como Jeová, como Javé, então você será salvo. Se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ser salvo. E esse é o problema que alguns hereges querem pôr na sua cabeça. Eles querem tirar você do caminho. Eles querem que você não tenha Jesus como Senhor. Se você não tiver Jesus como Senhor, então Ele já tirou você do caminho da salvação. Em Lucas capítulo 4, Jesus Cristo fala, 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade. Aqui ele está lendo Isaías 61. Liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí, os judeus, qual que é o problema? Qual que é a confusão dentro do cristianismo? É os judeus, o judaísmo. O judeu, eles tentam envergonhar Jesus Cristo. Eles tentam humilhar Jesus Cristo. Eles tentam dizer que Jesus Cristo não é o servo sofredor.
Eles tentam dizer que Lucas capítulo 4, versículo 18 é uma farsa. É uma seita diabólica. Existem diabólicos, satânicos, braços da maçonaria, que eles tentam tirar o senhorio de Jesus Cristo. Eles tentam mudar o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo é o servo sofredor, está dizendo que Jesus Cristo tem as formas como o leão da tribo de Judá e como o cordeiro, que é o sacrifício. Como o leão, ele vem para reinar como o rei dos reis e senhor dos senhores. Como o cordeiro, ele vem para morrer por você. E aí quando você lê Levítico capítulo 5, onde vai falar de um sacrifício, de um segundo Adão, de uma necessidade da humanidade. A humanidade peca em Adão, e todos nós pecamos em Adão, e nós precisávamos que esse problema fosse resolvido. E em Levítico 5 vai estar explicando que quando um sacerdote peca, tem que ser morto um cordeiro, macho sem defeito, perfeito, para que pague o pecado da humanidade. E aí é aqui que entra a figura do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o macho sem defeito. Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto, como fala em Apocalipse. Jesus Cristo é aquele que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores aqui, Ele é Deus dos deuses. Ele é soberano. E nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos aquilo que é Jesus Cristo, nós vamos ficar como está aqui em Marcos capítulo 5 e o versículo de número 40. A gente vai ficar rindo de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo fala para o pessoal rir dele. A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, porque todos estavam equivocados. Só Jesus Cristo sabia do que ele estava fazendo. Ninguém sabia. Todos estavam equivocados. Jesus Cristo, ele fala que a criança não morreu, mas ela dorme. E aí todos começam a rir dele, começam a zombar dele. E quem ri não conhece o milagre, não conhece o Espírito Santo. Jesus Cristo não chama aqueles que estão rindo dele para andar com ele. Quem ele chama aqui é Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Eram os que andavam com Jesus Cristo. Jesus Cristo não chama aqueles que zombam dele para andar com ele. Se você zomba de Jesus Cristo, se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, então você não anda com ele, você não prova dos milagres dele, você não vai ver o agir de Deus na sua vida. Nós temos que entender o senhorio, por que Jesus Cristo é importante. E aí no livro de Marcos, eu marquei algumas passagens aonde explica um pouco, fala um pouco de Jesus Cristo, um pouco dos seus milagres. Quando o demônio fala para Jesus: vieste nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus Cristo não dá suco para o diabo, não. O problema nosso é que nós damos ouvido para a serpente, e a serpente nos engana, a serpente nos destrói, ela acaba com a nossa fé, e nós não podemos dar motivo para a serpente. Jesus Cristo já dá um checkmate no demônio: cala-te, sai dele, não tem assunto com Satanás, você é firme em Cristo, você não tem assunto com o diabo. O problema da primeira mulher foi ela dar ouvido para a serpente. A serpente, ela encontra uma brecha, e é isso que o diabo quer encontrar nas nossas vidas. Ele quer encontrar uma brecha na nossa vida. A serpente, ela vê a mulher em uma vulnerabilidade. A mulher, ela dava uma certa ideia para a serpente, e a serpente mudava a palavra de Deus. A palavra de Deus,
era que se você comer, correndo morrerás, no hebraico. Não é certamente morrerá, não. Certamente morrerá é falsa tradução. Se você for no hebraico, está morrendo morrerás. A partir do dia que você comer, você se tornou mortal. Morrendo morrerás, você é mortal. Se tivesse dizendo certamente morrerás, como foi falsamente traduzido por falsos tradutores, ou pessoas que queriam dar um motivo para a escrita, então, talvez não são falsos tradutores, colocam certamente morrerás, aí dá motivo para os céticos. Os céticos vão dizer, então, Deus mentiu, porque Deus disse que um homem ia morrer e o homem não morreu. E só que o problema é conhecer como que Deus falou de fato, no hebraico, porque a fonte que se tem é hebraico. As fontes mais antigas que se tem é hebraico e grego. E aí Jesus Cristo fala, Deus fala, morrendo morrerás. No dia que comeres, morrendo morrerás. A mulher se tornaria, o ser humano se tornaria mortal. Então quer dizer que o ser humano não era mortal, até comer do fruto. O ser humano, ele era ilimitado, ele não precisava da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem da árvore da vida, porque ele só sentiu necessidade da árvore da vida quando ele comeu do fruto, se tornando mortal. Aí foi aonde Deus falou, agora nós temos que tirar o homem da posse da árvore da vida, porque senão o homem vai comer da árvore da vida e vai se tornar como nós, que conhece o bem e o mal, mas é que é imortal. Então Deus tirou a árvore da vida da posse do homem e tirou o homem do jardim. Então, quando nós demos legalidade, quando nós ouvimos os demônios, quando nós ouvimos a serpente, algum jardim Deus pode tirar. Às vezes você está feliz, às vezes Deus te dá algum presente, alguma coisa boa, e só que vai ter ali uma prova, um teste, que vai ser, esse teste, ele vai garantir a sua presença naquele jardim. E a partir do momento que você ouvir a serpente e não fazer a vontade de Deus, aí Deus pode tirar você desse jardim. E esse jardim, ele pode ser a salvação, pode ser a vida eterna com Cristo, pode ser conhecer mais a Deus, conhecer o Espírito Santo. Talvez o jardim que Deus tem para nós é um jardim espiritual, aonde nós conhecemos o Espírito Santo, aonde Ele fala conosco em sonho. Nós dormimos e Deus fala a noite toda, de todas as formas, de diversas coisas que Ele vai fazer na nossa vida. Deus mostra muita coisa, mistérios. A gente está em um jardim maravilhoso e a gente tem que viver aquele jardim, viver aquela vida com Cristo, viver aquela vida com Deus, para que a gente não perca as bênçãos de Deus. Então Jesus Cristo, Ele nos ensina segredos, muitos segredos, no seu agir. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Jesus agir e nós entendemos como que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, Ele aproximou-se dela. Nós não podemos ficar distante de Jesus. Tomou-a pela mão, ajudou a levantar-se e a febre a deixou. No momento que Jesus Cristo se aproximar de você, que você chamar Jesus Cristo, a febre, a doença, a febre e o problema vai passar da sua vida. E você tem que entender como que eu chamo Jesus Cristo, como que Ele se aproxima de mim. As Escrituras falam, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos se achegar a Deus, porque Jesus Cristo falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, Ele foi e falou, enviarei o Consolador, que já está entre nós,
mas ele não vem se eu não for. Ou seja, é ele mesmo, mas na forma de Espírito. O Espírito Santo seria enviado. E se ele não fosse, o Espírito não vem. Então ele teria que ir. A forma humana, a forma física, para que a forma de Espírito viesse. E aí ele está conosco. Nós temos que chamar o Espírito Santo. Nós temos que adorar o Espírito Santo cada vez. Cada dia nós temos que adorar Jesus Cristo. Nós temos que nos achegar a Jesus Cristo através da pessoa do Senhor Jesus. Aí nós vamos entender o segredo do milagre. Quando eu estava com Covid, eu coloquei a mão aqui e comecei a determinar. Isso foi há tempo atrás, não sei se tem um ano. Foi uma época onde o Covid estava muito forte mesmo. E aí eu coloquei a mão e comecei a determinar, meu irmão começou a esquentar, eu comecei a suar. E eu fiquei curado de forma instantânea. Eu falo instantânea, mas foi umas 3 horas com a mão aqui, até eu ficar todo suado, até eu ficar todo suado. Meu irmão ficou um mês com o Covid e eu fui curado na hora. Isso é quando você entende que Jesus Cristo ele veio com um objetivo na terra. As Escrituras falam que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, então nós passamos a entender um pouco da pessoa de Jesus Cristo. Nós passamos a entender um pouco do milagre. Aquilo que Jesus Cristo faria também será possível para os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. A outra cura aqui é a cura do leproso. Capítulo 1, versículo 41. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E a lepra o deixou. Jesus Cristo, ele quer curar você. Às vezes nós não entendemos. Nós pensamos: será que Jesus quer curar? Será que Jesus quer libertar? Será que Jesus quer salvar? Ele quer curar. Quero, seja curado. Ah, mas quando Jesus Cristo estava lá no Getsemane, aí ele falou: se for da tua vontade, Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava lá no Getsemane. Agora aqui ele falou: se for da tua vontade, passa, cura esse homem. Não, eu quero que seja curado. Aqui ele está mostrando o poder dele, que ele tem poder de cura mesmo, autoridade. Jesus Cristo tem autoridade. Aonde Jesus Cristo chega, o mal sai. Aonde Jesus Cristo chega, a doença sai. Aonde Jesus Cristo chega, as pessoas são libertas. E Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer fazer o bem. Então, quando Ele está lá no Getsemane, é diferente, porque Jesus Cristo, Ele faz uma pergunta para o Pai. O Pai mudaria o plano que Ele fez antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo fala que nós somos salvos antes da fundação do mundo. Antes que houvesse, antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Deus já tinha planejado a morte do Filho. Deus já tinha planejado se tornar da forma humana, nascer como ser humano e morrer pela humanidade. Isso já estava nos planos de Deus. E aí quando Jesus Cristo, que vê todas as coisas, vendo tudo que ele ia passar como servo sofredor, como fala em Isaías 52, não parecia um ser humano. Ele estava todo desfigurado. O azorrague, quando batia, rasgava e arrancava as órgãos do corpo. A pessoa já chegava na cruz morrendo, às vezes mortas, porque ela chegava todo rasgado, todo desfigurado. Jesus Cristo vendo o que ele ia passar, e a gente pensa que é só o sofrimento, mas não é isso. É porque em toda a eternidade Deus nunca separou, nunca que Jesus Cristo separou do Pai, de forma alguma. Ele nunca separou. Nesse momento ele separaria, ele seria abandonado. E aí o que ele fala, quando ele fala Deus meu,
por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, é Salmo 23. Jesus Cristo está falando, citando o Salmo 23. Ele simplesmente, como filho de Davi, ele cita os Salmos. Salmo 23 não, Salmo 22. Pode ler lá o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Quem que Deus desamparou? Quem que se sentiu desamparado? Davi. O rei Davi se sentiu desamparado. Tem coisas, por exemplo, no Salmo 23. No hebraico está Salmo para Davi, não é nem Salmo de Davi. Os judeus falam que é Salmo de Davi, não. Tem que ser o Salmo de Davi, Davi é especial. E só que o Salmo lá está igual quando um cantor fez uma música para Elis, né? É a mesma coisa, Salmo para Davi, não é Salmo de Davi não. Quando fala da mesa farta, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, está falando de um camponês, que para ele, a recompensa que ele queria era uma mesa, onde ele foi consagrado pelo sacerdote Samuel, uma mesa farta, onde o sacerdote Samuel falou. O rei Davi, como Samuel fala, resta alguém, mais alguém entre teus filhos aqui, alguém entre os mancebos. E aí, porque não é nenhum desses que estão aqui, que é falado que resta Davi. Ele fala, então a gente só vai sentar na mesa e só vai comer quando chega Davi. Enquanto Davi não chegar, a gente não senta. É isso que o Salmo está falando. Essa mesa farta que espera Davi para a consagração é uma coisa especial. Aleluia, Deus. Então, quando fala que Jesus Cristo é o filho de Davi, ele não é literalmente filho, mas é descendente. Ele vem da descendência de Davi. E aí, como filho de Davi, ele cita palavras de Davi, muitas palavras. Essa que ele cita na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Então aí é onde os hereges, né, os falsos profetas falam, se Jesus Cristo chama Deus de Deus, então ele não é Deus. Se ele fala que ele tem um Deus meu, então ele não é Deus. Não, ele está citando o Salmo 22. Simplesmente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A outra milagre de Jesus são os 4 amigos. São 4 amigos que estão dedicados em ajudar a que o seu amigo paralítico